Round 6, a série mais assistida da Netflix, que simplesmente chegou do nada e conquistou o mundo inteiro. Ela já gerou 2 temporadas e tem uma terceira a caminho. Mas será que ela é isso tudo mesmo? Será mesmo que ela merece todo esse hype? Pois bem, é por isso que hoje eu irei resumir as 2 temporadas de Round 6. E antes que eu me esqueça, olá pogueiras, eu sou Gabriel Freitas e esse é mais um vídeo do canal Nerd Pipoqueiro. E antes de começar, eu já vou avisando que eu não sei falar coreano e é por isso que vai ter muita coisa que eu vou falar errado e vai ter coisa assim que eu nem vou tentar falar, porque eu simplesmente não consigo pronunciar. Então, aviso dado, bora continuar o vídeo. Para criar a série, o cineasta Hwang Dong-hyuk se inspirou em mangás japoneses, como Battle Royale e Liar Game, que eram mangás que ele lia em uma época da vida que ele estava sem dinheiro. E a ideia, que inicialmente seria um filme, acabou se tornando um projeto muito maior. E ele disse que o conceito da série surgiu ainda em 2008, e o roteiro só terminou de ser escrito somente um ano depois. Segundo o diretor, um dos pontos que mais diferencia o Round 6 com outras produções, tipo o próprio Battle Royale, ou até Jogos Vorazes ou Jogos Mortais, é que aqui, como são brincadeiras de criança, elas são mais simples e mais fáceis de entender, e isso permite que o telespectador preste mais atenção nos personagens em vez de se distraírem tentando interpretar e entender as regras do jogo. Porém, durante todo esse tempo, ele contou que estava hesitante da vida da produção, pois tudo ainda era experimental e ele sabia que a série teria apenas 2 respostas do público: ou seria uma obra-prima ou um grande fracasso. Lançado em 2021 e com roteiro e direção de Hwang Dong-hyuk, a série se passa em Seul e somos apresentados ao Ji-hoon, que é um cara azarado que mora com a mãe e tem um monte de dívida com a agiota, e ele descobre que sua filha vai morar nos Estados Unidos, junto com a sua mãe e seu padrasto. Mas tudo muda quando Ji-hoon está em uma estação de metrô e um homem bem vestido o convida para jogar uma partida de Dakje por dinheiro. Eles jogam e o Ji-hoon perde várias vezes, e como pagamento, ele vai usar o próprio corpo dele. O senhor pode usar o seu corpo para me pagar. Meu corpo? Cada tapa vale 100 mil wons. Outra rodada. E aí, depois de várias tentativas, o Ji-hoon ganha. E aí, esse cara se revela saber de toda a vida do Ji-hoon. E aí, ele oferece uma oportunidade de participar de jogos de aposta mais altas. O Ji-hoon aceita e, após ser sedado, ele acorda em um dormitório com outras 455 pessoas, identificados apenas por números em seus agasalhos verdes. Até que chega um grupo de guardas mascarados em macacões rosas. Eles explicam que todos os jogadores foram escolhidos pois todos eles têm dificuldades financeiras, e por isso eles receberão 45 bilhões de won ao vencerem 6 jogos em 6 dias. E em outra sala, vemos que os jogos são supervisionados pelo Frontman, um homem mascarado e vestido de preto. Lá, o Ji-hoon faz amizade com o jogador 001, um homem idoso que sofre de tumor cerebral, e ele também reconhece outros 2 jogadores, o Sang-won, que é um colega de infância dele que se tornou corretor de investimentos, e por isso ele é o orgulho do bairro em que eles cresceram, e também a jogadora 67, que é uma ladra que já roubou o Ji-hoon. Antes de começar os jogos, nós somos apresentados às regras. Regra número 1, o jogador não pode parar de jogar. Regra número 2, quem se recusar a jogar será eliminado. E regra número 3, a maioria decide se quer encerrar os jogos. O primeiro jogo é o Batatinha Frita 1-2-3, onde se alguém for pego se movendo, é eliminado. E é aí que descobrimos que quando você é eliminado, você também é morto. Jogador 324, eliminado. O idiota já saiu. E o que era pra ser um jogo de criança, vira um jogo mortal. Metade dos jogadores entram em pânico e tentam fugir, transformando o jogo em um massacre. E com a ajuda de Sang-won e do jogador 199, o Ji-hoon termina o jogo e consegue sobreviver. Com mais da metade dos jogadores mortos no primeiro jogo, muitos sobreviventes exigem ser soltos. E usando a terceira cláusula do jogo, onde o jogo acaba se a maioria votar para acabar o jogo, eles iniciam a votação e a maioria vota para encerrar os jogos. Os jogos são encerrados e todos retornam para suas vidas miseráveis, sem nenhum prêmio em dinheiro. De volta a Seul,
o Ji-hoon tenta denunciar os jogos à polícia, mas o único que acredita nele é o detetive Jun-ho, cujo irmão desapareceu após receber um cartão semelhante com o do Ji-hoon. Ele então procura o Ji-hoon para saber mais sobre esse tal jogo, e o Ji-hoon mente e diz que não sabe de nada e que inventou tudo. Depois disso, os jogadores são convidados a entrar novamente no jogo e muitos retornam por desespero. Entre eles está o Ji-hoon, que quando volta para casa descobre que sua mãe está doente e precisa de cirurgia, o Sang-woo, que foi condenado à prisão por fraude financeira, o jogador 001, o velho que tem um tumor cerebral e por isso ele não tem nada a perder, a jogadora 67, que quer retirar seus pais que estão na Coreia do Norte e seu irmão que está no orfanato, o jogador 199, que é um trabalhador migrante paquistanês que atacou seu chefe porque ele não queria pagar os seus salários, e o jogador 101, chamado Doksu, que é um gangster que está fugindo de dívidas de jogo de seus antigos chefes. E quem vai também é o Jun-ho, que consegue se infiltrar secretamente, se passando por um dos guardas. Os jogadores, agora mais conscientes e preparados, começam a formar alianças. O Ji-hoon se une com Sang-woo, o jogador 001 e o jogador 199. Antes de começar o segundo jogo, os jogadores têm que escolher uma das 4 formas: um triângulo, um círculo, um quadrado e um guarda-chuva. Cada jogador então escolhe uma forma e aí o segundo jogo começa. E o jogo se chama Colmeia de Açúcar. E ele exige que cada jogador extraia uma forma carimbada de um doce de favo de mel, num tempo limite de 10 minutos. Ou seja, quem escolheu o guarda-chuva se fudeu, porque é a forma mais difícil de todas. E lembrando que o Sang-woo já sabia qual era o jogo, pois na noite anterior, a jogadora 67 entrou nas tubulações e viu eles derretendo o açúcar. Ela não entendeu o que era, mas quando ela avisou pro Sang-woo, ele já tinha sacado qual era o jogo, e por isso que ele escolhe a forma mais fácil. Mas na filha da putagem, ele não avisa seus companheiros, e é por isso que o Ji-hoon, sem saber, escolhe a forma mais difícil, o guarda-chuva. Vocês devem destacar. Tô ferrado. O Sang-woo até tenta avisar, mas ele não avisa. E o Ji-hoon fica lá se matando para tirar o guarda-chuva, até que ele tem a ideia de lamber a parte de trás do favo de mel para derreter ele, e assim ele consegue vencer o jogo. A jogadora 212, que ela é meio manipuladora, meio trambiqueira, ela ajuda o Doksu a completar o jogo com o isqueiro que ela trouxe escondido, e é por isso que ela acaba entrando na equipe dele e ele acaba entrando nela. E eu não ganho um prêmio por ter acertado? Eu vou pensar quando eu estiver no banheiro. Me deu vontade de ir ao banheiro. Sexo. Enquanto isso, o jogador 111, que é o médico, trabalha secretamente com um grupo de guardas para coletar órgãos dos jogadores mortos, para vender no mercado negro em troca de informações sobre os próximos jogos. Quando o Doksu mata um jogador que o acusa de pegar comida extra, os guardas não tomam nenhuma atitude, e com a morte desse jogador, o prêmio é aumentado. Então eles percebem, né, que eles podem matar os outros jogadores livremente para aumentar o prêmio. E o Doksu e seu grupo começam uma briga depois que as luzes se apagam, resultando em um quebra-pau, e aí os jogadores começam a se matar uns aos outros. O grupo de Ji-hoon sobrevive, e para fortalecer a confiança do grupo, todos eles falam seus nomes. O jogador 199 se chama Ali Abdul, a jogadora 67 se chama Sabeokan e o jogador 001 não se lembra do seu nome, por causa do tumor. E enquanto isso, para fortalecer o amor, entre aspas, o Doksu diz seu nome para a jogadora 212 e ela também diz seu nome, e ela se chama Mineo-han. No terceiro jogo, os jogadores são instruídos a formar um grupo de 10 pessoas. No time do Ji-hoon, só tem 5, então eles vão recrutando gente até dar 10. Desses novos membros, a mais relevante é a jogadora 240, que foi recrutada pela Sabeokan. Do outro lado, o Doksu seleciona apenas os homens mais fortes e rejeita a Mineo-han, que acaba se juntando ao grupo do Ji-hoon. O terceiro jogo é o Cabo de Guerra, e aí cada grupo fica em 2 plataformas elevadas, onde um time vence puxando o time adversário da outra plataforma para a morte. Quem vai primeiro é o time do Doksu, que vence a partida facilmente. E quem vai depois é o time do Ji-hoon, que vai competir contra outro time formado só por homens. Ai, só macho. Mas a equipe de Ji-hoon acaba vencendo a partida usando a estratégia do jogador 001 e do raciocínio rápido do Sang-woo. À noite, o Ji-hoon começa a relembrar sobre o passado, onde ele e outros trabalhadores de uma fábrica de automóveis protestaram contra as demissões em massa, porque a fábrica meio que faliu, o que resultou em suas dívidas. E não só isso, como também tudo de ruim que aconteceu com ele. Enquanto isso, o Jun-ho, que está infiltrado, vai até a sala secreta da quadrilha de extração de órgãos, porque o guarda que lhe assumiu a identidade participava dela. Mas o problema começa quando o jogador 111
se volta contra os bandidos quando eles se recusam a dizer qual é o próximo jogo. E aí começa uma confusão atrás da outra, o Jun-Ho é descoberto também, mas no fim todo mundo acaba morrendo, menos o Jun-Ho. E aí então o Frontman inicia uma caçada ao Jun-Ho, que invade o seu escritório. Lá o Jun-Ho descobre que os jogos estão em operação há mais de 30 anos e que seu irmão mais velho, o In-Yo-Han, foi o vencedor da edição de 2015. No dia seguinte, os jogadores veem os corpos do jogador 111 e dos guardas. O quarto jogo é bolinha de gude. Os jogadores são instruídos a formar pares, mas olha a filha da putagem. Quer dizer, na verdade, essa partida inteira, todo mundo aqui é filho da puta. Eles descobrem que não irão competir contra a outra dupla, mas sim contra o seu parceiro. Fudeu. O objetivo do jogo é coletar todas as bolinhas do parceiro em 30 minutos para sobreviver. Mas eles também podem jogar do jeito que eles quiserem e inventar as regras que eles quiserem. E aí, fudeu, né? Porque meio que todo mundo escolheu um amigo pra ser seu parceiro e agora um deles vai ter que morrer. A Sabayo e a jogadora 240 compartilham suas histórias de vida e seus segredos durante esses 30 minutos, já que uma delas vai morrer mesmo. E nesse momento, a jogadora 240 revela que seu nome é Jin Yong. E então elas conversam e tudo mais, e ela percebe que a Sabayo tem mais pelo que viver. E aí por isso, a Jin Yong deixa ela ganhar e se sacrifica. O Sang-woo está quase perdendo, até que ele engana o Ali para que ele perca suas bolinhas. E assim ele consegue vencer e o Ali morre. O Doksu vence seu parceiro, que é um figurante aleatório aí, mas é aquilo, ele venceu meio que na cagada. Mas o importante é que ele venceu. O Ji-hoon explora a demência do velho para vencer, já que eles ficam jogando e aí o Ji-hoon fica mentindo pro velho dizendo que ele que ganhou. Mas no fim ele descobre que o velho estava ciente do engano o tempo todo. Então, responde pra mim. Você ter me enganado e roubado minhas bolas faz algum sentido? Mas como ele considera o Ji-hoon como um amigo, e também como ele meio que não tem nada a perder, já que ele tá doente, ele permite que o Ji-hoon vença, e antes de morrer, ele revela que seu nome é Yu-nan. Os jogadores retornam para o salão e lá encontram a Min Yo-han, que como ela não tinha um parceiro pro jogo de bolinha de gude, ela acabou sobrevivendo. Enquanto isso, nós conhecemos os VIPs. Os VIPs são estrangeiros que apostam nos jogos, e agora eles vieram para assistir o jogo pessoalmente. E o Jun-Ho, que tá disfarçado como um dos servos mascarados, e também tá gravando tudo com seu celular, é abordado por um VIP, que meio que se apaixona por ele, e eles então vão para um quarto, e lá o Jun-Ho ataca o VIP. Tem algum último desejo? Você se engora que você for gozar, segura as bolas do saco. Nossa. E ele grava o VIP confessando tudo. E depois disso ele foge pro lado de fora da ilha. Enquanto isso, no quinto jogo, os jogadores devem cruzar uma ponte de 2 painéis de vidro. Um é feito de vidro temperado e o outro é um vidro comum, sendo que esse último não pode suportar seu peso. Os jogadores da frente da fila caem e morrem ao cruzar os painéis. Até que quando eles estão no meio, o Doksu se recusa a se mover apesar do relógio estar correndo. E como vingança, a Min Yo-han o agarra e o puxa para baixo junto com ela. E por sorte, o jogador 17 é um videiro experiente, e ele identifica os painéis seguros, até que o Frontman apaga as luzes, acabando com sua vantagem. Com o tempo se esgotando, o Sang-woo empurra o jogador 17 para a morte, jogando ele no último painel de vidro comum. E no fim, apenas o Ji-hoon, o Sang-woo e a Sabayo completam o jogo. A ponte então é destruída e os estilhaços acabam ferindo os 3 jogadores. Os 3 agora se tornam finalistas e por isso recebem trajes formais. Mas a Sabayo esconde um ferimento grave por causa da explosão da ponte de vidro. Após o jantar, cada jogador fica com uma faca. E percebendo que o Sang-woo fará de tudo para vencer, o Ji-hoon sugere uma aliança com a Sabayo para que os dois derrotem o Sang-woo. Mas a Sabayo implora a ele para que ele prometa que o vencedor cuidará da família do outro que morrer. Mas o Ji-hoon acaba notando o ferimento da Sabayo, que tá só piorando. O Ji-hoon então vai até a porta para pedir ajuda e enquanto o Ji-hoon tá fora, o Sang-woo mata a Sabayo. E os guardas chegam apenas para recolher seu corpo. O Ji-hoon, que tá puto, tenta atacar o Sang-woo, mas é parado pelos guardas. Enquanto isso, o Jun-Ho chega a outra ilha, mas é rapidamente rastreado pelo Frontman e pelos guardas. E é aí então que o Frontman revela ser seu irmão, o In-ho, e tenta chamar o Jun-Ho pra se juntar a ele. Mas o Jun-Ho se recusa e o In-ho atira em seu ombro, fazendo ele pular do penhasco e cair na água. O último jogo é o jogo da Lula.
que inclusive era o jogo que os dois mais jogavam quando eram crianças. E uma curiosidade é que no inglês é assim que a série se chama, Squid Game. Mas pra mim, pessoalmente, eu gosto muito mais de Round 6. Pra mim esse nome é muito melhor, ainda bem que a gente ficou com esse nome. Mas voltando, o Ji-hoon derrota o Sang-woo após uma luta brutal, mas ele se recusa a matar ele, e ele implora o Sang-woo pra desistir do jogo, usando a terceira cláusula. Mas em vez disso, o Sang-woo se esfaqueia, e antes de morrer, ele pede pro Ji-hoon cuidar da mãe dele. Então, o Ji-hoon vence os jogos. Ele então volta para Seul com um cartão bancário para acessar o prêmio em dinheiro, e quando ele chega em casa, ele descobre que sua mãe morreu. Um ano depois, ainda traumatizado, ele nunca gastou dinheiro, pois ele sente culpa. Até que então ele recebe um convite para conhecer o líder dos jogos. E quando ele chega lá, ele encontra o Yu-nan, que está vivo e que revela ser o criador dos jogos. Mas ele está no seu leito de morte e está prestes a morrer, e por isso ele queria ver o Ji-hoon uma última vez. E ele revela que criou o jogo para entreter os entediados e ricos como ele, escolhendo jogos de infância, porque era a parte mais divertida da vida dele. E ele admite que participou do jogo porque jogar é muito mais legal do que só observar. E é então que o Yu-nan morre. O Ji-hoon então resgata o irmão de Sae-beol e ele pede para a mãe do Sang-woo cuidar dele. E depois ele dá para ela uma maleta cheia de dinheiro. E logo depois ele vai pro aeroporto pra visitar sua filha. Mas lá no aeroporto, o Ji-hoon vê o cara que recrutou ele pro jogo. Ele então pega o cartão dele e ele liga pro número do cartão e pede pra saber quem que tá por trás dos jogos. E então o frontman atende, ordenando ele a embarcar no seu voo. Mas o Ji-hoon encerra a ligação e retorna pro aeroporto. E agora o Ji-hoon está decidido a acabar com os jogos de uma vez por todas. E assim termina a primeira temporada de Round 6. A série foi um puta sucesso estrondoso. No Rotten Tomatoes, ela tem um índice de aprovação de 94%. E a série, até agora, mantém a liderança no ranking geral da Netflix, com a primeira temporada acumulando 265 milhões de visualizações e 2,2 bilhões de horas assistidas, desde seu lançamento em 2021. E ela é a série mais assistida na Netflix de todos os tempos. E, sinceramente, eu não tava esperando que ela fosse tão boa. Eu não assisti ela na época que lançou, porque eu sou um pouco preguiçoso pra assistir série, eu confesso isso. E tem muita série famosa que eu não vi, tipo, eu tô começando a ver agora, tipo Breaking Bad, The Walking Dead, Game of Thrones. E por isso eu tô tentando tirar essa preguiça de assistir série. Até que então, agora pra fazer esse vídeo eu assisti a primeira temporada, e o que eu tinha na minha cabeça sobre a série não chega nem aos pés do que ela é, porque ela é boa pra caralho, e eu não sabia que iria gostar tanto. Começando pelos pontos positivos, tudo aquilo que se refere ao jogo é perfeito. Os jogadores, todos eles são memoráveis e carismáticos e são fáceis de se relacionar com eles, e é legal ver a degradação e a obsessão em sobreviver e de ganhar o prêmio de alguns jogadores, enquanto outros tentam ao máximo se manter íntegros e justos. Alguns se dão bem, outros não. E a maioria das mortes são sentidas. A série sabe dar um peso pra morte dos personagens. Os vilões também são muito bons, e claro que eu tô falando dos vilões dos jogos. Porque os guardas e o frontman, eles são legais, mas tipo, eles não são muito bem desenvolvidos. Eles deixam isso para as próximas temporadas. Mas ainda assim, eles são icônicos o suficiente, muito pela frieza deles e pela falta de empatia deles, já que eles matam os jogadores a sangue frio e tratam eles apenas como jogadores, como cavalos em um jogo de aposta. E claro, eu não poderia me esquecer dos jogos. E essa sacada do diretor, de que ele queria usar jogos infantis, foi muito boa, porque isso deixa os jogos mais dinâmicos e mais fáceis da gente se colocar no lugar dos jogadores, por serem jogos infantis, que a gente também já jogou na infância. Outra coisa muito foda é a tensão e a agonia que ele coloca na gente, mesmo sendo joguinhos de criança. E essa tensão e agonia é sentida durante os jogos e também antes dos jogos, porque antes dos jogos começarem, nem a gente, nem os jogadores sabem qual vai ser o próximo jogo. E a trilha sonora é muito inteligente, porque ela sabe ser leve, engraçada nos momentos de vitória e mais pesada e triste nos momentos de morte e derrota. Tem duas tramas que elas não são ruins, que é a trama do policial e a do traficante de órgãos. E o problema delas é que a trama do jogo é tão boa, é tão legal, que ofusca essas outras tramas, entende? Eu toda hora quero saber só do jogo, eu quero ver só o jogo. E aí, de novo, elas não são ruins. E outra coisa que impede elas de ser ruins é que elas não são aleatórias. Elas chegam em algum lugar e se conectam. E isso é legal.
já que isso faz com que elas não sejam aleatórias, entende? E que fiquem jogadas na trama. Que, spoiler, é uma coisa que vai acontecer na próxima temporada. O plot twist de que o irmão do policial era o líder dos jogos, eu meio que adivinhei. Tipo assim, eu não vou pagar de fodão falando assim, eu sabia desde o início. Não. O negócio é, chega um ponto que meio que não tem pra onde ir. E é diferente do plot twist do velho, que lá é legal, porque é um negócio que vem do nada, mas que faz sentido. Quando tu reassiste a série, tu vê que tinha um monte de pista na tua cara e tu não viu. Enquanto que aqui, chega um momento que fica óbvio, entende? E que tu sabe que isso vai acontecer, diferente da trama do velho. Mas no fim, a primeira temporada de Round 6 foi uma daquelas séries que prometeu nada e entregou tudo. E que, pelo menos nessa temporada, ela merece tudo que conquistou, e mesmo tendo uma premissa meio batida, um pouco repetitiva, principalmente vindo pós-Jogos Mortais, a série consegue ser icônica e original. E consegue nos transportar para dentro da série. E é por isso que, pra mim, a primeira temporada de Round 6 tem uma nota 9. E com o sucesso estrondoso da primeira temporada, logo a Netflix, obviamente, renovou a série para mais uma temporada. Lançado em 2024 e novamente com roteiro e direção de Hwang Dong-hyuk, a segunda temporada começa direto de onde a primeira temporada acabou, com o Ji-hoon deixando o terminal e indo atrás do frontman. Mas ele percebe que está sendo monitorado e ele remove um dispositivo de rastreamento implantado atrás de sua orelha. Enquanto isso, vemos que o Jun-ho sobreviveu à queda do penhasco, pois ele foi encontrado no mar pelo Capitão Park, que é um pescador, e que depois disso os dois acabaram fazendo uma amizade. Tanto que o Capitão Park ajuda ele a encontrar a ilha onde é feito os jogos. Mas eles não conseguem encontrar. Então 2 anos se passam e o Ji-hoon agora vive escondido em um prédio que antes era um motel e descobrindo-se que ele contratou o Kim, o agiota que ele devia dinheiro. E durante esses anos, ele contratou ele para rastrear o recrutador dos jogos. O Kim e seu ajudante, o Woo-suk, conseguem encontrar o recrutador e ficam vigiando ele até o Ji-hoon chegar de carro. O problema é que, por ele estar dirigindo em alta velocidade, ele é parado por 2 guardas de trânsito, que, adivinha só, um dos guardas é o Jun-ho, que virou guarda de trânsito porque ele perdeu o celular dele, que tinha as provas e as gravações que mostravam que o jogo existia. E aí, sem provas, ninguém acreditou nele. O Jun-ho reconhece o nome do Ji-hoon e vai investigar sobre ele. Enquanto isso, o Kim e o Suk se cansam de esperar o Ji-hoon e partem para cima do recrutador, que acaba descendo um cacete neles. O recrutador então sequestra o Kim e o Suk e força eles a jogar um jogo mortal de Joaquim Pô, misturado com roleta russa. O que resulta na morte do Kim, que se sacrifica para salvar o Suk. Mais tarde, o Jun-ho, que estava investigando sobre o Ji-hoon, consegue encontrar o prédio que ele se esconde. E dentro do prédio, vemos que o Ji-hoon encontra o recrutador, que o confronta e o desafia para uma partida de roleta russa. E no fim, o recrutador acaba perdendo e se desvia. Com o barulho do tiro, o Jun-ho entra no prédio e tenta prender o Ji-hoon, mas ele é salvo pelo Suk. O Ji-hoon prende o Jun-ho e eles conversam e decidem se unir para acabar com os jogos, com a ajuda de um cartão que estava na jaqueta do recrutador, que dizia a hora, o local e o dia para se encontrarem com o frontman. O Suk recruta uma equipe de mercenários e Ji-hoon arranca um dente para implantar um rastreador, e os 3 elaboram uma emboscada para o frontman. Enquanto isso, vemos que o Ji-hoon continua a cuidar da mãe do Sang-woo, e ela também está cuidando do irmão da Sae-bio. Outra coisa é que ele trabalha com um corretor para encontrar a mãe da Sae-bio, e depois ele faz uma ligação para a filha dele, mas ele não consegue falar com ela. Enquanto isso, conhecemos a 011, que eu vou chamar ela assim porque eu não consigo pronunciar o nome dela. Ela é uma desertora norte-americana que quer trazer sua filha do norte, mas ela não sabe nem se ela tá viva. E ela também trabalha como animadora de parque de diversões. E lá ela conhece uma garotinha que tá doente. E a série é esperta, porque parece que ela vai participar dos jogos, para conseguir dinheiro e tudo mais. E ela realmente entra nos jogos, mas não como jogadora, mas sim como soldada, a Soldado 011, entendeu? Por isso que eu tô chamando ela assim. Mas quem acaba se tornando um jogador é o pai da garotinha. Voltando ao que interessa, a equipe se infiltra na festa de Halloween, onde o Ji-hoon é escoltado até uma limusine por 2 soldados dos jogos, e então a sua equipe persegue a limusine. Lá dentro, o Ji-hoon confronta o frontman por um alto-falante exigindo o fim dos jogos, mas quando os veículos da equipe dele são abatidos, e vendo que seu plano não vai dar certo, ele inicia o plano B, e pede para retornar aos jogos como jogador, e o seu pedido é aceito. Então, o Ji-hoon acorda no dormitório do jogo, com outros 455 jogadores. E, inclusive, ele reconhece um dos jogadores como seu amigo, o Jun-bai, que também apareceu na primeira temporada. E ele diz que tá jogando jogos porque ele se divorciou e perdeu a guarda da sua filha.
Os guardas entram no salão, explicam como o jogo funciona e tudo mais, que a gente já sabe já. Mas o que nós não sabemos é que eles anunciam uma nova cláusula. Após cada jogo, os jogadores votarão, e se a maioria concordar em deixar os jogos, o prêmio acumulado será dividido entre eles, diferente da primeira temporada, onde a votação só podia acontecer uma vez após o primeiro jogo. Enquanto isso, o Jun-Ho e sua equipe estão no barco do pescador que salvou o Jun-Ho, e acabam parando na ilha errada, porque o rastreador do Ji-Hoon foi removido. Eu tô fudido. E eles acabam suspeitando que tem algum traidor na equipe. E guarda essa informação porque ela vai ser mais importante mais pra frente. O primeiro jogo é Batatinha Frita 1, 2, 3. E o Ji-Hoon tenta avisar os jogadores que quem se mexer vai morrer e tudo mais. E embora muitos ficam mangando da cara dele, eles acabam acreditando nele. Parou! 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 Chega! Parou! O problema é que uma das jogadoras acaba se mexendo, e aí o resto vocês já sabem. O tiroteio rola solto e alguns morrem e outros vivem, graças ao Ji-Hoon, que mandam eles formar uma fila e andar ao sinal dele. Quando o tempo tá quase acabando, o Ji-Hoon e o jogador 120, chamado Rin-Ju, tentam salvar um jogador eliminado, que foi baleado mas não morreu. Eles então salvam ele, mas a 011 atira no jogador e o mata. Após o jogo, o Ji-Hoon pede aos jogadores para votarem para acabar com os jogos, porque ele revela que já jogou todos esses jogos e diz que ele foi o único sobrevivente. E enquanto alguns querem acabar com os jogos, outros querem ficar, para jogar e conseguir mais dinheiro. E a votação funciona assim: quem quiser ir embora, aperta em X, e quem quiser ficar, aperta no círculo. E no fim, as votações ficam acirradas. Quem dá o voto decisivo é o jogador 001, que é ninguém mais e ninguém menos que o Frontman. Começou a ficar interessante. Que tá se passando por um jogador, e vota para que os jogos continuem. O jogador 001 faz uma aliança com o Ji-Hoon e inventa uma mentira misturada com uma verdade, para explicar a sua motivação para entrar no jogo. O jogador 333, chamado Myung-ji, é atacado pelo jogador 124, chamado Nam-ju, e também pelo jogador 230, chamado Thanos, que é um rapper famoso. E eles estavam atacando o Myung-ji porque ele é um youtuber que divulgava jogo do tigrinho, bitcoins e essas porra aí. E acabou enganando um monte de inscritos que perderam dinheiro, e por isso um monte de gente tá querendo o dinheiro de volta, incluindo o Thanos. E por isso que ele entrou no jogo. Outra coisa importante é que a jogadora 222, chamada Jun-Hee, é a ex-namorada do Myung-ji, e ela tá grávida dele. Voltando à briga, o Frontman interrompe a briga, e ele dá uma de Capitão América, descendo o cacete bonito no Thanos. Enquanto isso, um grupo de soldados liderados pelo oficial começa a coletar órgãos para vender no mercado negro. E como a 011 não quer participar, o oficial ordena que ela não atrapalhe eles, porque ela meio que atira na cabeça e no peito dos jogadores para eles terem uma morte rápida, mas isso danifica os órgãos mais valiosos. E ela nega a ordem do oficial, e por isso ela acaba levando um apavoro de outros guardas. Para a surpresa de Ji-Hoon, os jogos agora serão diferentes dos jogos que ele já tinha jogado. E o segundo jogo se chama 6 Pernas, e exige que os jogadores formem uma equipe de 5 pessoas, que ficarão com os pés acorrentados, e cada um dos jogadores irão ficar com um dos 5 jogos infantis. E todos os jogos devem ser concluídos em um tempo limite de 5 minutos. A primeira equipe que começa é o time de Hyun-Ju, formado pelo jogador 007, chamado Young-Sik, a jogadora 149, chamada Gyeong-Ja, que é a mãe do Young-Sik, a jogadora 95, chamada Young-Mi, e por fim a jogadora 44. Eles conseguem vencer e isso inspira os outros times. O jogo então continua e alguns vencem e outros morrem, até que chega a vez da equipe do Ji-Hoon, que é formada por o Jun-Bai, a Jun-Hee, o jogador 388 e o Frontman. Eles conseguem vencer o jogo e logo depois da vitória, eles revelam seus nomes para fortalecer a confiança do grupo. O jogador 388 se chama Dai-Ho, e ele se enturma com o Jun-Bai, já que os dois foram da marinha. E o Frontman inventa o nome de Young-Il. A votação então começa, e o Frontman encoraja os jogadores a votarem para parar o jogo, mas a maioria opta por prosseguir, já que para eles o prêmio ainda está muito pequeno. Enquanto isso, o Jun-Ho e o Suki, eles recrutam mais homens para continuar a busca pela ilha. O terceiro jogo se chama Socializar, e nesse jogo os jogadores terão que ficar em um carrossel.
e o carrossel vai girar enquanto a música tocar. E quando o carrossel e a música parar, os jogadores terão que entrar nas salas após formar grupos com base em um número anunciado, no tempo de 30 segundos. Quem não conseguir entrar na sala, ou se a sala não tiver o número certo de pessoas, eles serão eliminados. Os jogadores lutam para formar suas alianças e, em uma das rodadas, o Young-sik se separa da mãe dele contra a vontade dele, mas ela acaba sobrevivendo. Mas quem não sobrevive é a Young-mi, que cai antes de chegar à porta e a Hyun-ju tenta salvar ela, mas o Myung-ji rouba o último lugar da sala, resultando na morte da Young-mi. Na rodada final, o Jun-bai entra em uma sala com o frontman, mas outro jogador entra junto. E nessa rodada só pode estar 2 pessoas na sala, por isso o frontman acaba matando esse jogador. O jogo acaba e antes de começar a votação, o Ji-hoon e o frontman discutem sobre persuadir os outros jogadores a votar para acabar com os jogos. Mas eles decidem não fazer isso para evitar um confronto entre os jogadores. A votação começa e vários jogadores mudam seus votos para X. E o voto decisivo cai novamente pelo frontman, que vota em acabar com os jogos, resultando em um empate. E para desempatar, outra votação será feita no dia seguinte, e eles terão um dia para decidir seu voto. No banheiro, Thanos e o Namjoon pressionam o jogador 125, chamado Min-soo, e pedem para ele mudar o seu voto para o círculo, porque o Min-soo faz parte da equipe do Thanos, mas ele meio que não quer estar lá. E por isso ele quer parar com os jogos. E aí o Myung-ji e outros jogadores que votaram por X aparecem para defender ele. E aí o quebra-pau começa, com o Thanos estrangulando o Myung-ji, que para sobreviver esfaqueia o Thanos com um garfo em sua garganta. Enquanto isso, a equipe de Jun-ho encontra uma possível entrada da ilha, apenas para descobrir que era uma armadilha, e aí uma bomba explode e mata um dos mercenários. Mais tarde, o Capitão Park é revelado como um agente duplo, pois ele é pego sabotando um drone e mata o mercenário que viu ele sabotando o drone. Após a briga no banheiro, os jogadores percebem que podem matar outros jogadores para aumentar o prêmio e enfraquecer o time do X. E o Ji-hoon meio que consegue prever isso, já que eles ficaram com as colheres do jantar. E ele então conta isso para sua equipe e eles têm a ideia de atacar primeiro, mas o Ji-hoon convence eles a evitar o ataque, já que ele fala que quem são os verdadeiros inimigos são os criadores dos jogos. E por isso ele tem o plano de roubar as armas dos guardas e matar todos eles. Mas pra falar a verdade, isso é um plano bem burro. E aí, quando as luzes se apagam, o massacre começa. E o grupo do Ji-hoon permanece escondido enquanto vários jogadores que voltaram no X acabam morrendo. Incluindo a amiga do Mi-soo, que tentava incentivar ele a sair do grupo do Thanos. E infelizmente ele não conseguiu salvar ela. Pra falar a verdade, ele nem tentou. E então os guardas chegam e acabam com a briga. E o grupo do Ji-hoon, que estavam fingindo de mortos, atacam os guardas e matam todos eles, exceto um. Eles pegam as armas de fogo dos guardas e como a Hyun-ju já foi soldada, ela ensina como usar uma arma para aqueles que não sabem. Eles então começam uma rebelião e forçam o soldado sobrevivente a levar eles para a sala de controle. Mas poucos jogadores vão com eles. A invasão então começa e quanto mais eles se aproximam, mais soldados surgem. E os jogadores começam a ficar sem munição. E o Daiho, que ficou a série inteira falando que ele era marinheiro e tal, estava extremamente assustado durante o tiroteio. E ele fica encarregado de recuperar mais munição. Ele vai atrás, consegue a munição, mas não tem coragem de voltar. Porra, ele cagou! Olha o cagão! Olha o cagão aqui! Enquanto isso, o frontman trai o grupo, matando 2 jogadores, e ele ainda finge a sua morte. Enquanto isso, outros jogadores que se rendem são executados, incluindo o pai da menina que estava doente, que apareceu no início da série, que morre do jeito mais anticlimático possível. E o pior é que eu nem lembrava que esse porra tava aí, só lembrei dele antes de matarem ele, porque ele fala pra não matarem ele porque ele tem uma filha e tal. Aí foi aí que eu me lembrei que ele existe. E daí só quem sobrevive é a Hyun-ju, que volta pra pegar mais munição, e quando ela chega no salão, mais guardas aparecem, e isso impede ela de voltar. O Ji-hoon e o Jun-bai são capturados, e o frontman, que agora sim tá usando seu uniforme e sua máscara, mata o Jun-bai. E pra mim, essa é a única morte dessa temporada que realmente teve algum peso dramático. E então a série acaba, e na cena pós-crédito, vemos os jogadores entrando em uma sala, e dentro dessa sala, vemos a boneca do Batatinha Frita 123, junto com outro boneco. E é assim que a segunda temporada acaba. A segunda temporada de Round 6 acabou que recebeu algumas críticas positivas. No Rotten Tomatoes, por exemplo, tá com 84% de aprovação. E olha que ainda tá muito alto pro meu gosto. E não só isso, como a série alcançou a impressionante marca de 126 milhões de visualizações em apenas 11 dias depois da sua estreia. Bora lá!
Essa temporada comete um dos erros que eu mais odeio, porque a segunda temporada inteira é só uma enrolação. Ela é um trailer de 7 horas da terceira temporada, porque a série se estica ao máximo e enche linguiça até o talo só pra garantir mais uma temporada. E eu odeio isso. Mas você também pode me dizer que Vingadores Guerra Infinita é um trailer de Ultimato. Mas aí é que tá a diferença. Ultimato precisa de Guerra Infinita. Mas Guerra Infinita não precisa de Ultimato, porque Guerra Infinita é um filme do Thanos. E o filme conta uma história, desenvolve e conclui. E pronto. Aqui em Round 6 é diferente. Tá acontecendo uma coisa que tá acontecendo muito mais do que deveria. Tá acontecendo em The Boys, tá acontecendo com Velozes e Furiosos e tá acontecendo com Aranhaverso. Por mais que esse ainda seja bom pra cá, isso não inocenta ele, porque esse é o único problema do Aranhaverso 2. Mas voltando à Guerra Infinita. Guerra Infinita é uma história de 3 atos, começo, meio e fim. E aqui em Round 6, e nessas outras produções que eu citei, eles não estão contando uma história de 3 atos. O que eles estão fazendo é contar uma história e cortar ela pela metade. E aí eles criam 200 tramas, mas eles deixam tudo pra ser resolvido na próxima temporada. Isso é muito paia, mano. Isso é muito broxante. Agora, falando da temporada em si, se aprofundando mais nela, mano, assim, eu não consegui simpatizar tanto com esses novos personagens. Alguns sim, mas o problema é que eles não são tão bons quanto os personagens da primeira temporada. E falando da primeira temporada, ela sabia... Nossa, a primeira temporada é perfeita, mano. Nossa. Ela sabia colocar peso na morte dos personagens. E aqui na segunda temporada, ela é muito covarde, mano. Ela é muito covarde. Porque quem morre aqui não foi desenvolvido o suficiente pra gente se importar. Então, quando eles morrem, eu simplesmente caguei e andei, entende? Não ligo pra esses personagens. Enquanto que aqueles que realmente foram bem desenvolvidos não morrem. Não acontece nada com eles. Nossa, mano, o Ji-Hoon. Cara, o que fizeram com o Ji-Hoon? O bicho tá muito burro, mano. E pior, nos 2 primeiros episódios, ele tá perfeito. O cara tá frio, o cara tá sombrio e ainda tá traumatizado pelo que aconteceu na primeira temporada. E, mano, a cena da roleta russa. Mano, essa cena eu fiquei arrepiadíssimo. O recrutador é um filho da puta sem alma. E ainda assim, o Ji-Hoon consegue entrar na mente do cara e faz ele se matar. E como eu queria que ele continuasse assim no resto da série. Mas não, o Ji-Hoon só faz merda e se fode a temporada inteira. E o pior, a rebelião no final. Porque ele recruta uma galera que tá lá só pra morrer. E ele acaba sendo responsável pela morte de todo mundo lá. Inclusive do seu melhor amigo. Mas tem um erro que muita gente tá criticando, que é o Ji-Hoon confiar e fazer amizade com o Frontman. Mas eu consigo passar um pano nisso. É o quê? Porque eu acredito que tem muita coisa que colabora pro Ji-Hoon cair na armadilha do Frontman. Porque, bora lá, no fundo, o Ji-Hoon é uma boa pessoa. E ele tenta ao máximo acabar com os jogos e salvar um monte de gente que só caga na cabeça dele. E é por isso que ele cai nessas armadilhas. Ele tenta ao máximo achar a bondade nessas pessoas. E o Frontman é um puta tofo. E isso faz sentido, porque quase tudo que ele fala é verdade. Tipo, sobre a esposa dele, doente e tudo mais. E não só isso, como também ele participou dos jogos. Então era fácil ele se passar por um jogador, porque ele já foi um jogador no passado. E outra coisa que me faz passar um pano nesse erro, é que em nenhum momento ele vê o Frontman como um amigo. Em nenhum momento ele confia 100% nele. E tanto que no final da série ele fala isso, quando eles se rebelam. Por que você quis que eu viesse e não o Yeon-Woo? O que você acha? O meu amigo é você. Então, por isso, nesse erro específico aqui, eu passo um pano. Agora, eu acho que a única coisa paia da relação dos dois é que isso tudo é tipo uma bomba relógio. Vai ter um momento que o Frontman vai se revelar, e aí quando isso acontece, é paia. Porque ele finge que morre, e aí depois ele já aparece fantasiado. E aí a temporada termina sem o Ji-Hoon descobrir que ele era o Frontman. E acaba que isso é mais uma coisa que a série joga pra próxima temporada. E é isso. No fim, a segunda temporada de Round 6 é decepcionante. Tinha boas ideias que foram simplesmente jogadas no lixo, e era só eles terem focado em desenvolver essas ideias e encerrar a série de vez. E ao invés disso, eles esticam e arrastam a história ao máximo só pra garantir mais uma temporada. E agora fica a esperança pra a terceira temporada ser pelo menos um final digno. E é por isso que pra mim, a segunda temporada de Round 6 tem uma nota 5. E esse foi o vídeo de hoje. E essa é apenas a minha opinião, então comenta aí qual a sua opinião sobre Round 6. E se você gostou do vídeo, já deixa o like e eu te convido a assistir outros vídeos do meu canal. E se você gostar, você se inscreve e ativa o sininho. E lembrando que agora os vídeos vão sair um no sábado e um no domingo, às 12 horas. E se der vontade, pode ser um vídeo extra na quarta. E então é isso. Isso é tudo, pessoal. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Beijo do Nerd. Fui!